3 meses é mais do que o suficiente para você analisar e tomar decisões a respeito do que você quer que continue ou não na sua vida. Seja um relacionamento que está sugando a sua energia, seja um trabalho que está te adoecendo, seja algum hábito que está sendo destrutivo para você. Então, parar e fazer essa reflexão nos últimos 3 meses, isso agregou alguma coisa na minha vida ou não? Tem um livro que eu gosto bastante, que ele se chama Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, onde ele traz a perspectiva de como o mal ele age na sua vida. Ele vai tentar te matar no pequeno detalhe, naquilo que você não está dando atenção. O Instagram, ele tem poder suficiente para poder destruir não só a sua vida profissional, mas também os seus relacionamentos, inclusive até mesmo a forma como você enxerga a sua vida. Obviamente isso daqui não é para demonizar nenhuma rede social, mas eu tenho que falar aqui a respeito da minha experiência, o que eu tenho visto no Instagram. O meu recado aqui, ele não serve só para você que quer trabalhar online, quer trabalhar com marketing digital. Não, ele também serve para você que é pai, que é mãe, tá dando duro aí da maneira como você pode no seu trabalho, tá fazendo aí o seu melhor. Quando você abre o seu Instagram, você vê ali pessoas acordando às 8 da manhã, dando um mergulho na piscina, depois indo para academia, e depois no final da tarde ela vai tomar um café enquanto lê um livro, e parece que todo mundo, absolutamente todo mundo ali tem uma vida melhor do que a sua. E obviamente o que acontece, nós somos seres humanos, né? E a gente acaba comparando a nossa vida com aquilo dali. Inclusive até mesmo uma conhecida minha, ela acabou entrando nesse jogo, né? Postando essa exata sequência. De manhã piscina, academia, restaurante, e ela criou com isso uma vida que só existe ali na vitrine dela, né? Quando na verdade era fotos e vídeos produzidos em massa em um único dia com roupas diferentes para poder postar ao longo da semana, com um único objetivo: causar esse sentimento em você, que ela tem uma vida melhor que a sua, ela tem uma vida mais interessante, né? Quando na verdade essas fotos e vídeos estavam sendo postadas enquanto ela estava no trabalho, trabalhando ali 8 horas por dia, de segunda a sábado como CLT, inclusive trabalhando em pé. Agora você imagina aqui comigo, quantas mulheres, quantas mães chegam exaustas do trabalho e quando vê essas postagens fica com esse sentimento: ah, eu queria levar uma vida parecida com essa, eu queria ter esse estilo de vida que essa pessoa tem. Aí acontece que algumas mulheres aí, quando tá fragilizada, ela começa a se questionar o porquê que o marido dela só trabalha e ele não pode proporcionar aquele estilo de vida para ela, ou então o marido ele começa a comparar a esposa dele com as mulheres que ele vê ali toda enfeitada para poder fazer esse circo ali na internet e começa talvez a se questionar o porquê que a mulher dele não se arruma daquela forma, ou então até mesmo um filho adolescente começa a questionar o porquê que a família dele não é rica ou não tem condições de viajar sempre, ou seja, acaba que uma família inteira ela pode acabar sendo influenciada, né, por uma vida fake, por uma vida que não existe. Inclusive aconteceu uma outra situação engraçada e depois que eu fiz uma postagem a respeito de dinheiro online, que é o que eu ensino, né, seja aqui no YouTube ou no Instagram, quando eu fazia, não estou mais lá, tá? Mas eu sempre postava a respeito de dinheiro online e essas coisas. E um rapaz ele me enviou um direct, me contou a história dele, falou que ele estava desempregado, que ele tinha filho para criar e que morava de aluguel, não sabia o que fazer. E ele pediu acesso a um dos meus cursos, perguntou se eu tinha como eu dar o acesso para ele. Obviamente que eu dei o acesso para ele, tá? Eu fiquei comovido com a história dele, mas quando eu entrei no perfil desse rapaz, cara, eu tomei um baque, porque lá tinha foto de jet ski, tinha foto de praia, tinha foto em restaurante chique. O perfil dele tava muito bonito, cara. Ele parecia uma pessoa que tinha muito mais resultado que eu, inclusive. Porque se você entrasse no meu perfil, você ia ver só foto no meu escritório, foto na minha casa, com a minha filha, com a minha esposa. Então não tinha nada disso. Se eu não soubesse da história dele, eu mesmo questionaria o meu resultado quando eu olhasse para o perfil daquele rapaz.
até porque o interesse dele é trabalhar no mesmo nicho que eu. Ele se apresenta lá como expert de anúncios online. Então, eu achei aquilo bem curioso, né? Porque acaba que algumas pessoas elas começam a ser contaminadas por isso, né? De propagar essa vida que não é real. Eu, particularmente, nunca me senti muito à vontade no Instagram, principalmente porque eu sempre reparei que muitas pessoas postam fotos em casas nitidamente de Airbnb com um print, né, com algum valor, ou seja, 50 mil reais, aprenda como fazer, comente eu quero que eu vou enviar no seu direct. Aí lá a pessoa entra em contato, aí ali a pessoa já vende uma mentoria, muitas das vezes de coisa que ela nem pratica. E acontece que ao longo do tempo eu comecei a notar que muitas pessoas que começavam a me seguir e demonstravam algum interesse pelo que eu faço, e vinham a partir do Instagram, elas vinham com muitas crenças e muitos vícios, cara, a respeito de dinheiro online. Então elas achavam que tinha que ser simples, que tinha que ser rápido, que tinha que ser fácil, porque elas viram outras pessoas ensinando, né, dessa forma. Então, esse tipo de conteúdo, ele não só desvaloriza quem trabalha e gera resultado no longo prazo, mas também ele cria expectativas irreais para iniciantes e acaba transformando ali o que seria educação em manipulação, tá? E fica muito difícil depois de lidar com essas pessoas que já pegaram alguns vícios, né? De outras pessoas que ensinaram dessa forma. E esse nunca foi o tipo de público-alvo que eu queria. Inclusive, algumas pessoas até entravam em contato, queria comprar meus treinamentos, mas depois que eu via a forma como ela estava me abordando, as perguntas que estavam fazendo, tipo, tem como eu realmente fazer 50 mil reais daqui para o próximo mês, porque eu tô com dívida para pagar. Cara, eu já orientava a pessoa a nem comprar, a nem entrar nos meus treinamentos, porque eu não trabalho dessa forma. Eu não faço ideia do que aconteceu no Instagram nos últimos anos, porque praticamente ele virou uma vitrine de ostentação, todo mundo querendo postar uma vida perfeita. Inclusive uma onda severa de ostentação fake, virou praticamente ali uma competição de quem ostenta mais, inclusive pessoas honestas passaram a se sentir pressionadas, né, de certa forma, a performar uma vida que não leva, uma vida que não tem, como esses dois casos que eu citei anteriormente. E óbvio que isso acaba respingando, né, na gente que trabalha de forma séria, porque a gente acaba tendo que competir com essas promessas, então a gente acaba também utilizando essas palavras, tipo simples, fácil e rápido, para poder chamar a atenção também de alguma forma. Você pode até mesmo encontrar aqui algum vídeo meu com alguma coisa dessa na thumbnail, mas quando você entrar você vai reparar que o vídeo tem 15, 20, 30, 45 minutos, inclusive eu tenho um vídeo de mais de 1 hora aqui nesse canal ensinando conteúdo intenso, tá? De coisa que eu realmente vivo e faço. E foi por essas e outras que eu deletei o Instagram e resolvi ficar só por aqui pelo YouTube, porque aqui sim eu consigo passar conteúdo mais profundo a respeito do que eu me proponho a fazer, seja 15, 20, 30 minutos, até 1 hora, quanto tempo for preciso, porque aqui eu consigo realmente falar com pessoas que tomaram a decisão de assistir, ou então alguma coisa próximo disso, né? Ou seja, na maioria das vezes é uma decisão ativa da pessoa em aprender algo que eu me proponho a ensinar aqui no meu canal, até mesmo porque a maioria das visualizações aqui vem através de pesquisa que as pessoas fazem, né, a respeito do que eu ensino. E não porque ela ficou scrollando ali o feed, tá? Obviamente isso daqui é a minha opinião baseado em coisas que eu vi com os meus olhos e em coisas que aconteceram comigo, tá? Comenta aí sua opinião, se você acha que eu tô falando besteira, se não é para tudo isso, se você gosta do Instagram. Comenta aí para eu saber qual é o seu ponto de vista a respeito disso. Você já se sentiu assim, né? Se você já reparou isso, né, que tem acontecido, porque eu já venho reparando isso já tem um tempinho, tá? E se você chegou até aqui é porque esse vídeo fez sentido para você, então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, fica por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.